Bom, pessoal, a gente vai finalizar agora essa parte aqui de gráficos de controle, né, com gráficos alternativos ao da amplitude, né. Então, o principal deles vai ser para a variância, né, que serve para detectar uma alteração na dispersão do processo, né. Então, os pontos amostrais na carta de variância são os valores da estatística S2, a variância amostral, né. Então, de cada amostra é plotado o que? A variância amostral, né, daquela respectiva amostra, em que x barra i é a iésima média amostral, né, daquela amostra, né. Então, se você tem 20 subgrupos, para cada subgrupo eu vou calcular a média, e a partir dessa média amostral desse subgrupo eu vou calcular uma medida de variância amostral, ok? Por ser mais simples calcular a amplitude, o gráfico para amplitude é mais utilizado, né? Mas para amostras maiores que 10, o que não é muito comum, tá? Então geralmente são amostras pequenas dentro de cada subgrupo. Mas para amostras acima de 10, o gráfico S2 ele é mais eficiente, tá? Então a gente sabe que essa quantidade, ó, n-1 sobre sigma vezes S2, tem uma distribuição aqui quadrado com n-1 graus de liberdade, né? Então, como no gráfico para a média, a gente vai ter a distribuição normal, para o gráfico da amplitude, para o gráfico da variância, a gente vai ter uma distribuição aqui quadrado, né? Então, por um risco de alarme falso, alfa, e sendo sigma 2 a estimativa inicial da variância do processo, isento de causas especiais, então a gente vai ter que os limites de controle serão dados por sigma 2 chapéu 0, né, sobre n-1, vezes um Q quadrado com n-1 grau de liberdade, e o quantil 1 menos alfa sobre 2. Né? E o limite superior para variância vai ser sigma 2 chapéu 0 sobre n-1 vezes Q quadrado com n-1 grau de liberdade no quantil alfa sobre 2. Então, estou pegando os quantis, né, referentes a alfa sobre 2, né, para mais e para menos, né. Então a linha média vai ser simplesmente sigma 2 chapéu 0, né, e se esse valor for desconhecido, ele vai ser estimado por S2 barra. Então quem é S2 barra? Eu vou pegar simplesmente os desvios padrão, né, e calcular a média, dividir pelo número de subgrupos, né, somar e dividir pelo número de subgrupos, ok? Então a decisão é tomada de forma análoga ao gráfico da amplitude, né? Então se um ponto exceder o superior ou o inferior, o processo vai estar considerado fora de controle, né? Com base em uma medida de dispersão, né? Então percebe-se que esse estimador S2 barra é a linha média, a linha média será a variância, a média das amostras, e a linha média é simplesmente a média das variâncias amostrais, né? Então, para uma amostra de tamanho n igual a 5 e um alfa de 0,05, que seria esse alfa é a probabilidade de cometer o erro do tipo 1, né, os limites de controle serão, então só substituir, e aqui estão os comandos no R, né? Então, para o limite superior, pega o quantil lá, né, superior, né? Então, aqui o ponto vai ser 16,42. Então, eu vou substituir aqui o 16,42 e aqui o S2 barra, né? E aqui vai ser 0,1448, né? Que é aproximadamente 0,145, substituindo, né? Para um alfa de 0,01, aqui estariam as medidas, né? Mudaria, obviamente, né? 14,86 não mudou muito, né? 16 para 14 e o outro de 0,1448 para 0,20, né? Deu uma estreitada, mas não foi muito. Então também é comum adotar 3 desvios padrão, então pode ser feita a aproximação, né? Mídia S2 vai ser o sigma 2, o sigma de S2 vai ser raiz, né, de 2 sobre n-1 vezes sigma 2. Então a gente pode utilizar para 3 desvios padrão, né, como sendo sigma 2 chapéu mais 3 raiz de 2 sobre n-1 vezes sigma 2 zero. Então pode colocar até aqui em evidência, se quiser, se não, deixa do jeito que está, o limite superior, né? E o limite inferior vai ser o máximo, né, entre 0 e sigma 2 zero chapéu menos 3 vezes 2 raiz de 2 sobre n-1 sigma 2 zero chapéu, ok?
o poder, né, do gráfico de controle para a variância vai ser dado por 1 menos beta, a mesma expressão, que é a probabilidade de o S estar acima do superior, dado sigma 2 igual a sigma 2, 1, ou seja, existe um deslocamento. Enquanto na média o deslocamento era μ0 mais delta sigma 0, sigma de x barra, aqui vai ser lambda 2 vezes sigma 2. Perdão. Então, multiplicando ambos os lados por n menos 1, sigma 2, 1, né, eu vou ter essa medida aqui, que segue uma distribuição aqui quadrado, né, e aqui eu vou ter o limite superior de controle vezes essa medida, né. Então, pode ser feito a substituição aqui para 3 desvios padrão, né, só substituindo o limite superior de controle, com base da forma que está escrito aqui. Aí, substituindo, eu vou ter que aqui dar um aqui quadrado com n menos 1 grau de liberdade, como eu falei, maior do que n menos 1 sobre sigma 2, 1 vezes o LSC de sigma 2, que é o limite superior de controle. E o sigma 1 vai ser o lambda, vai ser substituído por lambda 2, né, para ser mais preciso, né. Então isso aqui pode ser reescrito como, isso aqui que é uma distribuição aqui quadrado, como sendo produto de n menos 1 sobre lambda 2 vezes 1 mais 3 vezes 2 raiz de 2 sobre n menos 1. Substituindo, né? Que aqui, como ele vai cortar com o valor aqui do LSC, vai ficar somente esses parâmetros aqui. n menos 1, lambda 2 e aqui os parâmetros não dependem de sigma, né? Então, de forma geral, substituindo eu vou ter aqui os valores, ó. n menos 1 sobre sigma 1 ao quadrado vezes, aí aqui eu substituo, né, o valor, vezes 1 aqui quadrado aqui, que é o limite superior de controle tradicional, né. Então eu posso utilizar por essa estratégia, que eu considero com 3 desvios padrão aqui, que é essa estratégia, que é o limite superior e o inferior, ou considerando o limite superior clássico, que é esse com base no alfa, né, que é esse, cadê? Esse aqui. Então aqui considerando o alfa, cadê? Pronto, considerando o risco alfa, é só substituir pelaquela primeira expressão, né? n menos 1 sobre sigma 2, 1 vezes o limite superior de controle, né? Que é isso aqui. E quem é o limite superior de controle, na forma original, é sigma 2, 0 chapéu sobre n menos 1 vezes o 1 aqui quadrado com n menos 1 grau de liberdade no quanti 1 menos alfa sobre 2, né? Então, tem essas duas opções. Ou essa, ok? Os dois valores devem ser praticamente iguais, tá? Então, se eu pegar a segunda parte, substituindo, eu vou ter aqui, ó, o menos beta como sendo probabilidade do aqui quadrado com n menos 1 grau de liberdade maior do que sigma 2, 0 chapéu sobre sigma 2, 1, vezes essa medida da distribuição aqui quadrado. E isso aqui, se eu pegar como sendo sigma 1 igual a lambda 2, sigma 2, 0, só substituo, né? Então fica 1 sobre lambda 2, que é o quanto ele vai ter um deslocamento, vezes o quantil, a probabilidade associada a essa distribuição Q quadrado, né? Com n menos 1 grau de liberdade e com 1 menos alfa sobre 2 de probabilidade, né? Então, quando esse limite inferior igual a zero, utiliza-se isso aqui, né? x2, n menos 1 sobre o menos alfa, né? Então, sempre tem um limite inferior e superior. O ideal é que considere os dois. Normalmente, o valor do limite inferior ele é muito baixo. Então, normalmente, a densidade atribuída a ela é praticamente nula. Então, normalmente, ela acaba se considerando somente o limite superior, né? Mas aqui, né, se você considerar equivalente a soma dessa aqui quadrado maior que o limite superior, mais q quadrado menor que o limite inferior. É uma ideia equivalente, tá? Então, por exemplo, se o limite superior de controle for igual a isso aqui, para um n igual a 5 e um alfa de 0,5 e um deslocamento de duas vezes o sigma original, eu vou ter um poder de 0,4452, né? Então, um poder relativamente baixo. Então, é como se você não tivesse, esse gráfico não tivesse competência para detectar rapidamente um alarme verdadeiro, né? Outra alternativa para o GC, em vez de utilizar o gráfico para a variância, é usar o gráfico para o desvio padrão. É uma ideia similar, praticamente a mesma ideia. Então, como eu vou
como eu utilizei a variância no primeiro caso, então aqui eu vou utilizar o desvio, né? Então os limites de controle são equivalentes, né? Porque como a probabilidade de S menor do que A é igual à probabilidade de S2 menor ou igual a 2, então continua se utilizando a distribuição Q quadrado. Então a ideia vai ser simplesmente análoga da distribuição Q quadrado para o gráfico da variância. Então vai ser equivalente. Por outro lado, adotando essa ideia de 3 desvios padrão para mais ou menos, né, acima da medida do erro padrão dessa dispersão, a gente vai utilizar os estimadores, né? LSC, limite superior, C4 sigma 0 mais 3, 1 menos C4 ao quadrado, raiz de 1 menos C4 ao quadrado, vezes sigma 0 chapéu. A linha média, C4 vezes sigma 0 chapéu. Lembrando que o C4 é uma medida que tira o viés desse estimador, então isso é para deixar o estimador não viesado. E o limite inferior vai ser basicamente isso aqui, né? Vai ser o máximo entre 0 e isso aqui, trocando mais pelo menos, né? E o sigma 0 vai ser estimado por S barra sobre C4, né? Uma das medidas que foram mostradas, né, lá no R barra sobre D2 e S barra sobre C4, né? São um dos dois estimadores, SC e SD. Quanto às regras de decisão, já vou continuar nessa mesma aula. A regra de decisão proposta por Schott limitava somente a ter pontos dentro dos limites de controle. Então, se tivesse um ponto fora de controle, já indicava que o processo estava fora de controle, né? Então, após o surgimento dos gráficos de controle, apareceram outras regras de decisão, né? Elas, em geral, são definidas para os gráficos de controle para a média e tentam formalizar uma percepção intuitiva que o processo pode estar fora de controle e alguma coisa pode estar fora de ordem, né? Então, por exemplo, uma sequência de pontos de um mesmo lado da linha média, né? Ou seja, acima ou abaixo. Então, o que é que isso pode indicar? Que o processo sofreu um deslocamento, então a linha alvo está aqui, então tem vários pontos aqui. Então, naquele ponto ali, ele está vindo, como é que eu posso dizer, aleatório em torno da linha média, e sofre um deslocamento e fica um pouquinho acima da linha central, né, da linha média. Então, isso pode indicar que ele sofreu um pequeno deslocamento que o gráfico não detectou, mas que tem que ser monitorado, né? Dois ou mais pontos dentro dos limites de controle, mas muito próximos dos limites, né? Ao se incorporar as regras suplementares, a proteção contra alarmes falsos diminui e o risco alfa aumenta, né? Obviamente. Então você vai ter mais alarmes falsos no gráfico, naturalmente. Então, dependendo das regras adotadas, alfa assume valores assim, bem absurdos. Se esse risco de alarme falso for alto, o operador passa a desacreditar nos alarmes falsos, ou seja, você está monitorando o processo. Aí aparece um ponto, aí você, não, pelo monitoramento que eu já tenho feito, isso aqui é um alarme falso. Não vou parar o processo por isso. Digamos que 370, 380 inspeções, outro ponto fora de controle, isso é um alarme falso. Mas se a taxa de alarme falso for muito pequena, aliás, a frequência for muito alta, então sai um ponto fora de controle, não, isso é alarme falso. Outro, não, isso aí pode ser um alarme falso. Você acaba que não consegue monitorar o processo considerando que esses alarmes falsos, se o alarme é de fato falso, se é um alarme verdadeiro, né? Então, assim, se forem incorporadas muitas regras de decisão, o GC perde credibilidade. Porque quanto mais você incorpora regras de decisão, se elas forem muito rigorosas, rapidamente vai ter um ponto fora de controle e vai acusar no gráfico, né? Mas de fato o processo não estará fora de controle, é a regra que está muito exigente, né? Então, por exemplo, se a regra for 6 pontos consecutivos de um mesmo lado da linha média, então seria o que? A linha média está no centro. Então, se eu padronizar, né, como é a distribuição normal, é 3 pontos, 0,5 acima da média, né? Então é 0,5 elevado a 5, ok? Professor, mas que não 0,6, que eu já estou considerando o primeiro, está acima ou abaixo. Então, considerando esse aqui, os próximos 5 estarão acima ou abaixo. Se ele estiver abaixo, os próximos 5 estarão também abaixo, ok? Qua... Sim, esse risco alfa, a probabilidade de alarme falso, considerando essa regra de decisão, 6 pontos consecutivos acima ou abaixo da linha média, eu teria um risco de um alarme falso 12 vezes maior do que o tradicional, né? Se fossem 9 pontos, né, mesma ideia, que eu teria esse valor, 0,5 elevado a 8. E uma notação simples adotada, inclusive no livro do Branco, né, não do Costa e Precht, aquele livro preto,
seria essa daqui, ó. C, que é a regra de decisão, mas é pouco adotado isso, mas é o limite, o número de pontos, né? Então aqui, por exemplo, para não falar e depois voltar. Então o sinal ocorre sempre que L, né, nos últimos M pontos, estiver entre μ0 mais A sigma 2x barra e aqui μ0 mais sigma de B x, sigma de x barra. Então aqui é a sinalização que justifica esses M últimos pontos, L, e aqui o limite, o ponto que vai dos desvios padrão para mais, né, e para menos no limite superior e inferior, né? Então, por exemplo, no caso da regra básica, seria 1, 1, 3 infinito, ou 1, 1, menos 3 infinito, menos 3, né? Então, o que é? É um ponto, basta ter um ponto em 1, 3 desvio, 3, né, que é o limite superior, até infinito, ou de menos infinito até o menos 3, né, que é aquele ponto, é aquele intervalo que o ponto estaria. Precisaria apenas de 1, né? O término de decisão seria 2 em 3 pontos acima ou abaixo de 2 desvios. Então teria aqui, ó, 2 de 3, 2 de 3, de 2 a infinito, de menos infinito a menos 2. Então o risco é considerado alfa. Então, o risco alfa é considerado a regra C1 e C3, né, que é essa e C3, está aqui. C1 e C3, que é a regra tradicional, mais 2 e 3 pontos está acima ou abaixo dos desvios padrão. Então, se eu tiver o alarme falso, o conceito, que é considerando uma distribuição geométrica com parâmetro alfa, e esse alfa seria de 0,0044, né? Então, bem diferente de lá daquela tradicional que é 0,0026, né? Então, você aumenta bastante aí o valor do alarme falso. Então, se você aumenta essa probabilidade, você também diminui o número médio de amostras até a ocorrência do primeiro alarme falso. Então, aqui tem algumas regras de decisão, né? 2, 3, 4, 5, 6, né? 2 pontos acima de 2 desvios padrão, né? 2 pontos de menos 2 desvios padrão, né? De menos infinito até menos 2, né? E de 2 até infinito. 2 em 3 pontos em 2 desvios padrões, desvios padrão para mais, aqui para menos. 3 em 4 pontos e 1,6 desvio para mais ou para menos. 8 pontos, né, acima da linha média, né? 8 em 8 pontos, né, abaixo da linha média. 10 de 10 pontos acima da linha média ou abaixo da linha média, né? Então, ó, se eu considerar aqui essas regras, olha só, eu vou ter essas comparações aqui do alfa, considerando essas regras de decisão. Então aqui, ó, vejam só aqui os valores. Chega, se eu considerar C1 e C5, a ser 152 o número esperado, o número médio de amostras esperado até o alarme falso. Ou seja, baixa de 370 para menos da metade, né, que é 152. Então aqui, ó, a cada 152 amostras em média teria um ponto, que seria um ponto alarme falso. Ou seja, indicaria que o ponto estaria fora de controle, dado que ele não estaria, né? Então isso é muito prejudicial. Então quanto mais regras de decisão eu incorporo, menor vai ser esse valorzinho, e quanto menor ele, mais alarmes falsos eu vou ter. Então vai chegar um ponto que eu não sei se aquele ponto vai ser de fato um alarme falso, ou se de fato o processo estará fora de controle, né? Então essas regras de decisões são importantes, mas a tradicional mesmo é ponto além dos limites. Até porque, quando o projeto ele é escrito, existe o valor-alvo, né, e tem os limites de controle. E os limites de especificação eles geralmente são superiores aos limites de controle. Então, mesmo que o processo passe dos limites de controle, né, ele ainda vai estar dentro dos limites de especificação. Então, não vai ser tão prejudicial para o processo, né? Então, isso é importante. Então, caso seja interesse manter a mesma taxa de alarme falso, basta alterar o fator de largura, né, da tabela 8 para que mantenha equilíbrio e faça o balanceamento para manter a taxa de 0,027, que é a tradicional, né? Combinação das regras 1 e 5, não é possível variar o L para alcançar esse valor desejado. E se esse L for alargado, para manter o mesmo, a ideia é alargar o L para manter mesma taxa de alarme falso, né? Então tá aí, ó, os valores de L para que eu mantenha o alfa de 0,027. Então aqui o 3, né?
A regra tradicional 1 e 2, eu tenho que aumentar o desvio padrão aqui de 3 para 3.2. Olha aqui o quanto eu vou ter que aumentar aqui, ó. 3.34. Então aqui eu já tenho praticamente, se considerar só essa regra, todo mundo vai estar dentro daquela faixa de variação, né? Se eu tenho 0,0027 de chance de ter um ponto fora dos limites de controle, então vou ter praticamente com esse fator de largura, se fosse aqui C1, se eu botasse esse limite aqui, eu praticamente teria um alarme falso a cada, sei lá, 1000 e tantas amostras, né? Um valor muito alto. Né? Então aqui outros valores de C1 e C5 e aqui o de C1 e C6, né? Que seria para 3.13. Então são valores fornecidos aí pelo livro do Costa, tá bom? Bom, então é isso, gente. Dessa primeira parte a gente fecha, né? E a próxima parte eu vou ter gráficos de controle por atributos, ok? Então é isso, pessoal. Até mais.